Vamos pedir então, né, que o Senhor esteja conosco neste momento, nos dando direcionamento, que o Espírito Santo possa estar aqui, trazendo esse discernimento, nos trazendo sabedoria para poder aprender um pouquinho mais da palavra, porque quando a gente expõe, a gente não está ensinando, nós estamos aprendendo. Vamos agradecer também pela oportunidade, por esse dia que se levantou, porque como o Senhor é bom, como a gente tem que ser gratos por tudo que Ele nos dá, por todas as misericórdias que Ele derrama sobre as nossas vidas, por todas as bênçãos que Ele nos traz a cada amanhecer. Que nós possamos não apenas passar pelo dia, mas que nós possamos viver intensamente, desfrutar de tudo que o Senhor tem nos proporcionado, que nós possamos viver esse dia como se fosse o último, como se fosse o dia que o Senhor volta para nos buscar. Então que a gente viva buscando primeiramente ao Senhor, buscando o seu entendimento, buscando a sabedoria, buscando estarmos firmes na palavra, dentro daquilo que Ele projetou para a nossa vida. Pedimos ainda que Ele renove, assim como se renovou amanhã, renove em nossos corações os seus propósitos, não os nossos propósitos, não os nossos planos, e sim os planos dele para a nossa vida. Peço ainda que o Senhor fique conosco, nos amparando, nos abençoando, a nós e a todos que passam por essa live, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E a mensagem, ela começa aqui no capítulo 34 do livro de Isaías, muito intensa, né, Van? É uma profecia contra os maus pastores, né, contra os maus líderes. E quanta consequência flui de tudo isso, né? Nós somos afetadas, porque a gente também está debaixo de uma liderança, né, de um ministério. E cada má ação desses líderes reflete, né, na nossa confiança. Mas aqui nesse capítulo o Senhor vai nos mostrar qual é o bom e perfeito pastor. Então, aqui ele vai falar dessa profecia contra os nossos pastores na forma humana, sendo homens, né? E todos nós cometemos falhas. E, infelizmente, muitas pessoas saem da sua igreja, daquela congregação, por desconfiança, né? Por perder essa credibilidade nas pessoas. Então, o amor, o elo de Deus é que é perfeito, né? Olha só, essa palavra, essa semana, ela tem vindo muito forte durante a semana toda. Assim, eu já fui batizada, né? Mas eu vou confirmar o batismo pela minha igreja no sábado. Então, assim, aí você imagina, né? Como está o movimento do inimigo. E eu fico rindo, né? Quando a gente aprende a estar, né, debaixo do favor do Pai, a gente fica olhando e fica rindo, né? Mas, gente, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente tem que entender, nós estávamos conversando muito sobre isso essa semana. Nós temos que entender uma coisa. Quando nós nos propusemos a viver uma vida em Cristo, uma vida para Cristo, uma vida dentro do Evangelho, o mais importante não é a gente, como é que é? Deixa eu reformular aqui, porque às vezes o pensamento vai e as palavras não chegam. Não é você falar do Evangelho apenas, é você viver o Evangelho. Por quê? Porque quando você fala e não vive, você está envergonhando a Cristo. E é o que ele vem falar aqui. Quando um líder, né, religioso, ele fala, mas ele não vive, ele envergonha a palavra. Então, pessoas deixam de viver a palavra, de seguir a palavra, porque olham para a pessoa. Então, identifica a palavra na pessoa. Ah, mas a pessoa, ela fala, mas ela não vive. Então, isso não serve para mim. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração é: se eu quero viver uma vida para Cristo realmente, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou espelho. E se eu sou espelho, eu tenho que refletir a glória do Senhor. E para mim refletir a glória do Senhor, eu tenho que estar em santidade. Não que eu vou ser santo, mas eu tenho que buscar a santidade todos os dias. Eu tenho que buscar estar mais próximo
daquilo que ele foi todos os dias. Por quê? Porque senão eu viro uma vergonha para o evangelho, né? Billy Graham que falava, né? Nós somos o sermão que as pessoas estão escutando. É verdade. E aqui no capítulo 36 a gente vai meditar exatamente nessa palavra, onde o Senhor diz: eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e porei um coração de carne. Né? Então, assim, esse transplante espiritual, enquanto a gente é renovado através dessa ação do Espírito Santo, porque é o Senhor que faz esse transplante em nós, né? Essa transformação, esse renovo, né? Igualmente Nicodemos. Ele disse: mas pode eu nascer novamente, entrar no ventre da minha mãe? Essa transformação é o Espírito que faz, é nós mesmo assim, nesse tamanho. Não é para entrar no ventre, é para nascer de novo através desse coração, né? Porque no coração procede as nossas decisões, né? Imagina que a gente, furioso com o esposo, furioso ali com o filho, a gente toma uma decisão que não é tão agradável agindo pela emoção, mas aí a gente nega esse coração, né? E age como o Espírito nos ensina, como Jesus faria numa circunstância dessa, onde, né, a pessoa está pecando, está fazendo errado, como Jesus faria? Perdão. Vai, não faça mais. Então vem essa bondade, né, com o outro. E se a gente agir pelo nosso coração de pedra, a gente vai fazer tolice, né? Vai se divorciar, vai bater no filho, vai espancar até, né? Quantas a gente vê aí violência contra... Porque agindo pelaquela emoção, e não é assim que disciplina, né? Vai criar um filho ali delinquente e agressivo também. Então a gente tem que ter muita maturidade e aceitar esse transplante do qual o Senhor faz em nós, esse renovo. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Esse estudo ele é muito precioso. Então aqui na profecia contra os pastores, contra os maus pastores, ele nos diz, Ezequiel diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz: pastores, assim diz o Senhor dos senhores, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Os pastores não apacentam as ovelhas, comem o melhor delas, vestem com sua lã, degolam as cevadas, não apacentam as ovelhas. A fraca não fortalecem, nem curam a enferma, nem ligarão a fraturada, nem fizeram voltar a desgarrada, nem buscaram a perdida, antes a subjugaram violentamente. Minhas ovelhas o dispersaram por falta de pastor, e se convertem em alimento para toda fera do campo. Minhas ovelhas, no versículo 6, andaram errantes por todos os montes e por toda a colina alta. Minhas ovelhas foram dispersadas por toda a terra, e não há quem a busque, nem quem as ajunte. Então aqui quando ele fala desses lugares altos, ele está falando de outras idolatrias, né? De outras. Porque se eu tenho uma igreja, um ministério, e ele não está me suprindo, ele foi lá em outro monte, né? Em adorar outro, buscar outro recurso, ou seja, infidelidade ao Senhor. Então, olha aqui como é muito sério e remete. Essa passagem foi há muito tempo, mas ela é muito atual, né? Como a gente vê aí maus pastores aí que realmente se aproveitam de uma sensibilidade, de uma fragilidade. E aí é onde ele diz no 3, comem o melhor delas, vestem com sua lã, degolam as cevadas, quer dizer, aquelas mais abastadas, aquelas, né, que têm a provisão, porque todos nós temos um momento de fragilidade. Se não tiver o conhecimento de qual é o pastor que a gente deve dar ouvido, que a gente tem que seguir, ele vai tirar ali tudo. O que você usufruiria com sua família, é ele que vai desfrutar, vai degolar as mais cevadas. Então, olha que palavra forte. Quem entende nessa palavra? E ainda, o que acontece? A gente vê, tem os pastores, né, que se aproveitam. Pastores, gente, quando a gente fala, a gente está falando de liderança, tá? Independente de religião, né? Qualquer comunidade, padres, né? Enfim, todo líder e líder de qualquer instituição, e não generalizando, porque aqui ele está colocando para os maus, né? Então a gente sabe que sempre há aquela porção que é o remanescente, que se mantém fiel. Então aqui é para os maus. E ainda tem aqueles, né, que também é falado aqui, que tipo, que não dá o direcionamento,
né? As ovelhas, elas ficam perdidas. Porque não é só você chegar da mesma forma que para nós não é buscar o Senhor apenas uma vez na semana, a função de um líder, né, de um pastor que vai pastorear realmente as ovelhas, é estar com elas todos os dias. É entender e saber, peraí, por que a minha ovelhinha não está aqui junto com o rebanho? Por que, né, que fugiu? Porque as ovelhas, né, nós, enquanto na caminhada, nós precisamos de direcionamento. Muitas pessoas, elas não conseguem essa busca sozinha, né? Somos sensíveis, né, Van? Somos sensíveis. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque hoje a gente está forte, está na palavra. Mas em alguma circunstância da vida, a ovelha é isso. Se ela sair ali do meio, ela vai se desviar, ela vai se perder e não sabe voltar. Ela é muito sensível. Assim somos nós. Sensíveis. Vulneráveis. É como pedra de carvão fora da brasa. Se sair da fogueira, apaga. Então é necessário esse olhar, né, do líder, enquanto pastoreia as suas ovelhas, de entendimento também. Porque assim como aconteceu com o povo lá, né? Moisés subiu para o monte, ficou sem liderança, o que aconteceu? Foram adorar, criaram lá um bezerro de ouro para adorar, porque eles precisavam de alguma coisa. Então, que a gente tenha esse discernimento enquanto se colocar, né, tanto na posição de alguma espécie de liderança, quanto na posição de ovelhas também, de estar sabendo buscar um pastor. Não? De estar junto, né, Evan, essa egrégora, ela é diferenciada. Inclusive aqui no movimento, né, a gente tem mulheres, a gente está no mesmo propósito, a gente se reúne aqui, tem outros movimentos, a gente tá junto. Ah, Laís, eu tô nesse movimento aqui, é legal, quero te convidar, vamos lá. E a gente, ou seja, tá sempre colocando essa chama mesmo, né, aquecendo essa chama. Porque é bem isso, quando a gente sai, vai apagar, você vai perder essa energia, essa potência. Então é preciso estar junto, você vai ficar sem aquele direcionamento. Então tem que alimentar todo dia, é constante. Né? Ontem mesmo Gisele falou, nossa, eu estava sentindo muita falta de estar aqui, porque ela viajou e tal. E ela diz assim, e a gente fica nessa, eu achei muito interessante ela comentando, e a gente fica nessa de achar que tá bem, que tá forte, e aí você... E aí ela sentiu, né? Ela comentando, relatou assim, então eu senti muito isso. E a palavra nos diz, o que tá forte, cuide para não cair. Então é preciso a gente estar em comunhão com pessoas do mesmo propósito, falando da palavra, porque aqui esses pastores, a gente vê líderes mesmo. Nós, como líderes da nossa casa, líder da nossa vida, começa essa liderança, então eu preciso liderar. Todo dia eu tenho que me alimentar, todo dia eu tenho que me cuidar. Isso é eu liderar a minha própria vida. Então a gente sabe que primeiro o reino, né? E as demais coisas são acrescentadas. Então primeiro eu preciso desse alimento da palavra do Senhor, porque é através da palavra que a gente cria, que a gente materializa, que a gente se defende, que a gente ataca e se defende do inimigo. Então aqui esses pastores, eles falharam aqui em duas coisas: alimentar e proteger, né? Essas ovelhas aqui. E quanto é interessante, eu tendo o Senhor Jesus, ele me alimenta todos os dias, está aqui, eu tenho a palavra para eu tomar aqui esse alimento e nutrição todos os dias. E lá a partir do versículo 11, o Senhor, ele fala, Senhor, o pastor do rebanho. Então confia no Senhor, ele é o pastor verdadeiro, íntegro. E ele diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Senhores, versículo 11 do capítulo 34. Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e eu cuidarei delas. É o nosso pastor, ele é a fonte de proteção e provisão do qual nós precisamos estar todos os dias. Coloca o olho no alto, não em pessoas. Pessoas vão falhar, pessoas vão, como ele diz aqui, esses maus, né? A gente não está querendo generalizar, mas esses maus aqui, infelizmente, essa descredibilidade de líderes afasta pessoas do próprio Deus, né? Eles vão se aproveitar das nossas fragilidades. Eles vão, como diz a palavra não mente, olha aqui, leia lá no versículo 3, comem o melhor delas, vestem com sua lã, degolam as cevadas e não apacentam. Quem entende essa palavra? É muito real, né, Evan? As pessoas chegam fragilizadas em um momento de crise e aí muitas vezes ela tem pouco e esses maus líderes ainda tiram para, como ele diz aqui, para
alimentar a si, ó. Ele diz, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Ou seja, ele tira muitas vezes um pouco daquele que tem para abastar a si mesmo, para usufruir. Então, não tem dó nem piedade. Então, muito cuidado, muita cautela. A palavra do Senhor, ela sempre nos dá muito aviso. Acautelais para que ninguém vos engane. Só que também aí, cuidado a esses líderes, né? Porque no 10 lá, o Senhor também disse, né? Eis que posiciono-me contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas. Então, o Senhor, ele dá para nós, né? Vamos trazer para nós, né? Eu acho que fica bonito quando a gente traz para a gente. Ele nos dá essa função, né? De ser líder dentro da nossa casa, de sermos pastores das nossas ovelhas, né? E não só dentro da nossa casa, mas às vezes te dá uma liderança no seu bairro, na sua região, na sua escola, né? No seu trabalho. E ele te entrega essa função e você não cumpre. Você acaba negligenciando aquilo que ele coloca no seu coração. Então, cuidado, que ele vai vir para acertar as contas. Cadê os talentos que eu te entreguei? O que você fez com eles? É precioso. E então, assim, a gente vê que por muito a má liderança ou pela incredulidade, algumas pessoas terminam que levantam essa colina alta, buscam em outros altares. E a gente vê aqui em toda a palavra, o que ira mesmo o Senhor é a infidelidade, né, profanar o seu nome, não guardar os seus mandamentos, né, não guardar ali o dia, o repouso, o descanso. Então, eu mesmo assim testemunhei. Já comentei aqui, né, que já frequentava a igreja católica, fui batizada, cumpri todo o processo. Quando eu entendi que fui batizada pelo Espírito Santo, eu fiz também essa confissão que vale muito a pena e que é transformadora, que é confirmar, sim, Senhor, o Senhor está comigo e eu quero testemunhar diante das pessoas que eu também estou com o Senhor, que é o batismo das águas. E é desafiador nessa semana, eu inclusive adiei o meu batismo 2 vezes por conta de... E quando eu entendi isso, eu digo, é o inimigo operando aqui para haver situações. Uma, eu não tinha alguém para ficar com o baby, uma outra... E aí eu sei que terminei adiando, e no dia que eu disse, agora eu vou, a terceira eu disse, essa nada vai me impedir. Eu simplesmente, a bolsa sumiu com carteira de habilitação e tudo, e eu disse, não tem problema, o inimigo não vai me atrasar agora, eu vou agora sem habilitação, mas tô indo. E deu certo. E assim, é para você cumprir, é um casamento, nós somos noiva de Cristo. E aí a gente tem que confessar ele diante dos homens, e através do batismo, né, desse lavado, aspergir. Então é muito, muito intenso, muito interessante. E uma vez eu me recordo, antes mesmo do batismo e tal, eu estava em um determinado altar que não era do Senhor, porque a gente, né, infelizmente, antes de conhecer, quando está nesse processo, o Espírito coloca a gente até para isso, para nos capacitar e realmente, né, levantar e hoje ser grata assim mesmo por a gente saber que Ele é o nosso pastor fiel, que não há outros meios, não adianta estar em outros altares. E eu me recordo que estava, né, minha avó frequentava esse ambiente, e aí eu estava lá, ainda muito menina, estava assim, próxima à janela, e aí chegou pessoas, uma ovelha, quando ele diz aqui, ó, minhas ovelhas se dispersaram por falta de pastor, e chegou uma família evangélica. E o interessante é que busca se disfarçar, né, meio que assim, mas é algo que se torna reconhecível. Quando entrou aquela pessoa, aquela família, essas ovelhas dispersadas, a pessoa disse, lá o líder, né, desse altar, disse assim, são evangélicos. Ou seja, a pessoa conhece na hora. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, não tem como. Você se torna inconfundível, você tem a marca de Cristo, o selo de Cristo. Embora você queira se disfarçar, até a mulher né, quando ela vai buscar ali um adivinho e tal, ela se disfarçou e quando chega lá ele diz, você é a esposa de fulano. A marca de Cristo não adianta, você não vai se disfarçar, você se torna irreconhecível. Você é uma ovelha de Cristo, você tem a marca dele. E eu me recordo dessa cena, eu digo, é impressionante. Curioso, né? Eu digo, assim, quando você carrega isso, né? Eu falo muito, quando eu falo, né, igual eu falei sobre refletir,
você tem um brilho diferente. Quando um filho entra no ambiente, ele traz a luz do pai. Então não tem trevas que fiquem naquele ambiente. E eu falo muito sobre o cheiro também. O cheiro, o perfume chega na frente. Você Não não é a precisa roupa, não é o batom, não é a pessoa. Você não precisa nem entrar no ambiente. Quando você está empoderado do Espírito Santo, o cheiro, o perfume chega na frente. Ó, o inimigo já liga as anteninhas e fala, tá vindo aí. Prepara, porque tá vindo. E é verdade isso, eu testifiquei e também já ouvi um testemunho de um pastor onde ele, né, fazia mais profundo ainda, coisas assim mais terríveis, de a ponto de, e na própria palavra diz que ele guarda até os nossos ossos na sepultura, a nossa carne. E ele foi fazer, ele disse, o inimigo deu o próprio tiro no pé, porque ele pediu um trabalho assim nojento, ele disse que não ia dar detalhes, né, desse mundo obscuro mesmo. E ele disse que quando comprou lá a cova, que tal, que foi para mexer, o inimigo disse que apareceu ali ao lado e disse, não, você não pode mexer. Não pode, eu não quero ser. Ele disse, mas eu já paguei, o coveiro já abriu e tal, e tal. Não, essa aí não me serve. E ele disse que o inimigo deu tiro no pé. E ele disse que foram procurar no outro dia de quem era aqueles ossos. E ele disse que era do esposa de um pastor. Não foi um pastor servo e fiel, né? A gente tá falando aqui dos mal. Mas assim, estava guardado, protegido. E a palavra aqui nos diz que até os ossos, o Senhor, né, protege. Então, aí ele ficou, esse homem, ele disse, imagina que Deus poderoso, se ele guarda e protege até esses ossos podres aqui, que já foram enterrados, que já estão embaixo da terra, imagine o quanto nós somos preciosos aqui servindo a ele, agradando, buscando agradar, buscando ser filhos obedientes, que agrada ao Pai. Então imagina que amor. E ele se converteu, hoje é um pastor. Então, essa é a palavra que transforma, sabe? E não importa qual seja a imundície, não. Ele lava, não importa qual seja a transgressão. O Senhor nos purifica. Então isso é muito precioso, né? É um testemunho assim, edificante para a nossa fé, para a nossa vida. Porque infelizmente há pessoas que dizem, ah não, minha vida não está perfeita, não está correta, eu não vou me aproximar de Deus. Quando estiver melhor, aí eu retomo. O Senhor quer hoje a gente próximo dele. Independente de como esteja. Ele não quer a sua perfeição, ele quer a sua decisão de estar com ele. Ele vai te aperfeiçoar, ele vai te capacitar, ele vai te dar o direcionamento. Você precisa estar decidido a ir pelo caminho, né, do Senhor. Decidido a deixar o mundo, decidido a realmente colocar o Senhor, aceitar o Senhor, né, como seu único Salvador e buscar isso incessantemente. O resto você deixa por conta dele, porque ele vai te capacitar, ele vai te lavar, ele vai te purificar, ele vai te mostrar o caminho. Igual ele falou aqui, ó. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para viverem em sua própria terra. O Senhor, ele vai cuidar do seu rebanho. Não se preocupe quanto a isso, né? Eu gosto muito de falar, né? Não importa o como não é com você, o como é com Deus. O que importa é só o seu dispor. Senhor, eis-me aqui. Não tenho capacidade, não tenho sabedoria, não tenho nada. Tenho o meu dispor. O resto... E ele vem e dá sabedoria deliberadamente, ele dá capacitação. É a fonte de provisão do qual a gente fala. Vem dele, vem do alto. Exatamente. Então, que tudo precioso, né? A gente toma posse aqui dessa promessa. E olha aqui, no versículo 16, essa promessa aqui que ela se repete, a gente já leu ela inúmeras vezes, até aqui, né, Ezequiel. E ele diz, ó, versículo 16, eu buscarei a perdida e voltarei a trazer a desgarrada. Atarei a fraturada, fortalecerei a fraca, preservarei a cevada e a forte. Com justiça as apacentarei. Então, assim, as promessas de Deus, elas são imensas. E ele diz, vem a mim, confia em mim. Tira o foco de pessoas. Então, a gente sabe que o título, ele é apenas título. A pessoa pode ter o título de pastor, de padre, de missionário, de evangelista. E o que vai definir isso não é esse título, mas é o caráter. É como você fala, é o refletir dela. Porque a gente vê
eu pelo menos já testemunhei isso, falo mesmo de experiência, pessoas que são da igreja, dentro da igreja, líder, e o filho, o neto em casa faz birra, porque ele sabe que lá no altar a pessoa se mostra uma coisa e dentro de casa distrata o esposo, diz o que não deve, né? Tem até uma história de uma mãe que levou os filhos e disse, pastor, trouxemos a mala, a gente vai agora morar aqui dentro da igreja. Porque quando meu esposo está aqui, ele trata a gente bem, todo mundo conversa bem, então eu acho que ele vem morar aqui dentro também. Então, é isso que revolta. E não é assim o título que define. É o caráter, é as ações, né? Então, a gente precisa estar vigilante. O título que define, o título que a gente precisa carregar, né? Independente de liderança ou não, porque todos nós somos líderes, né? Todos nós fomos chamados para carregar a palavra, para levar o evangelho, disseminar até os confins da terra. É o título de filho. Se você assume sua identidade de filho, carrega a marca de Cristo, esse é o único título que importa. Logo, que tem as lideranças, foram preparadas para isso, né? Ungidas pelo Senhor, né? Instituídas por Deus. Sim, existem as lideranças e lideranças. Então, a gente cautelar. Porque as lideranças que realmente estão no Senhor, você vê a filiação nelas. Você vê o brilho, o shine. Você vê a marca do Cristo nelas. Né? Não é uma liderança fingida. A integridade, né, Van? O respeito. E nós, como carregando o título de filho, a gente leva esse temor, o respeito ao pai. Né? Essa autoridade e respeito, ela vem através dessas ações, né? Desse refletir. Então, sim, tão precioso é isso, né? A gente entender isso, confiar realmente no nosso bom e perfeito pastor, olhar para Cristo, estar lá na igreja para olhar para Cristo, para aprender, para estar em comunhão e intimidade com Ele. E se a pessoa falhar, se a gente puder ajudar, ajuda. Não julgar, né? Porque, como ele diz aqui, muitos deles vão julgar violentamente. Então, não sejamos esses líderes, né? Como líder da nossa casa, se a gente olhar para uma família que cometeu um erro, a gente tende a querer julgar. Né? Então, que a gente possa ajudar e ter nessa... Porque assim também o Senhor faz. Ele busca, se a pessoa não quer, tudo bem, foi uma opção dela. Então, façamos a nossa parte. Mas é uma opção da escolha, escolher ou não. Então, sejamos sábios também, até nessas intervenções, né? Porque quantas vezes a gente quer ajudar alguém e a pessoa não quer a sua ajuda. Então, sejamos sábios, né? Tenhamos a sabedoria do Senhor. Então, aqui a gente segue, né, nessas promessas. No versículo 25, ele diz, ó, eu estabelecerei uma aliança de paz com eles, eliminarei as bestas ferozes da terra, de maneira que morem seguros no deserto e durmam no bosque. Então, aqui é quando a gente confia no bom pastor, né, no Senhor. E aí, ainda no versículo 28, olha só, o que é confiar no bom pastor, no Senhor Jesus, o nosso único eterno Salvador. Nunca mais será uma presa para as nações, nem as devorarão as feras selvagens, antes habitarão seguros e não sofrerão dano algum. Versículo 29, eu lhe farei um jardim de paz, e não mais serão oprimidos pela fome na terra, nunca mais levarão a ignomínia das nações. Olha a promessa, a gente toma posse. O Senhor nos prepara tudo isso. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, e que eles, a casa de Israel, são meu povo, declara o Senhor. Vós, ovelhas minhas, para mim, para você, para cada um de nós aqui, são o rebanho do meu pasto. Homens sois, e eu sou Deus, o vosso Senhor, declara o Senhor dos Senhores. Então aqui é pertencimento, o Senhor quer nos pertencer. Ele pertence a nós e quer que a gente... Então, Deus, Ele não nos abandona, sabe? Mesmo com todos os nossos erros e falhas, Ele não abandona. Ele vai buscar. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela perdida. Né? Você, Ele fez um esforço, Ele quis buscar e resgatar eu e você. Lá na nossa falha, lá no nosso erro, né? Ele foi lá e buscou e resgatou. E quem puder depois voltar e fazer uma leitura mais aprofundada, né, gente? Completo. Esse capítulo ele é muito importante. E olha só as promessas do Senhor para a nossa vida aqui. Lá no 25, né, onde a Laís começou.
em segurança, ó, meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto e dormir em paz na floresta. Ou seja, não importa onde você está nesse momento da sua vida, em quais momentos você possa estar passando. Às vezes você está no deserto, às vezes você está passando por dificuldades, às vezes você olha em volta e fala, gente, o Senhor me abandonou. Não, Ele está contigo no deserto. E se você estiver nele, porque Ele está com você em todos os momentos, a diferença é se você está nele. Será que você está no Senhor? Será que você está cumprindo aquilo que Ele designou para a sua vida? Porque se você estiver, não importa. Se você está no deserto, se você está na floresta, se você está no oásis, se você está na relva, Ele vai estar te dando a segurança necessária. Ele vai estar te dando as provisões necessárias. Porque quando o Senhor te coloca em algum lugar, Ele já preparou aquele lugar para você. Ele já preparou as provisões necessárias para você atravessar aquele lugar. Então, o que vale é você estar no Senhor. E depois ele vem descrevendo em todo o restante do capítulo, né? Tudo que ele vai fazer. Só de promessa, né, Van? Vale conferir mesmo, versículo 25, 26. É só promessa. Lê e toma posse, porque é muito lindo, realmente. A gente lê e acessar no nosso coração e saber que somos tão amados e protegidos. Acessa que é tudo seu. É verdade. Glória a Deus. É muito lindo, né? Então é isso, que a gente possa realmente estar no altar certo, né? Não importa quantas vezes a gente pisou em colinas altas erradas. Até nisso é porque o Espírito Santo queria nos capacitar a mostrar algo e para que a gente tenha discernimento, realmente, né? Então, dê glória a Deus por isso e busca o Senhor, busca estar realmente no verdadeiro altar. A gente sempre fala nas questões, quando a gente não está falando exatamente da palavra, né? Às vezes não tem nem como, né? Quando a gente vive uma vida em Cristo, a gente sempre está falando das coisas mais dentro da palavra. Mas geralmente, né, nessa parte de desenvolvimento humano, parte do coach e tal, quando a gente está falando alguma coisa, a gente sempre fala, né? Que as nossas cicatrizes, elas servem de cura para as outras pessoas. Então, trazendo isso para cá, né? Tudo que você viveu, né? Por mais que você, todas as quedas que você tenha tido, todos os momentos da sua vida que você viveu longe da presença do Senhor, que você passou por algumas coisas, seus erros, e hoje você já está curado de tudo isso, né? Já é uma nova pessoa, já se levantou, né? Dentro da palavra do Senhor, tudo que você viveu não é para você se envergonhar, não é para você esconder, né? Tudo que você viveu foi o Senhor te capacitando para você estar aqui hoje dando testemunho de, olha, como o Senhor mudou a minha vida, como eu era, tudo que aconteceu comigo, tudo que eu fui, e olha como eu sou hoje. Sabe? Quando as pessoas elas veem esse testemunho, por isso que é importante você não esconder, você não ter vergonha de nada que aconteceu na sua vida. Porque quando as pessoas olham quem você é hoje e veem o seu testemunho de quem você foi, elas falam, nossa, uau, se o Senhor transformou aquela vida, Ele também pode transformar a minha. E às vezes assemelha, né? A pessoa está numa mesma circunstância. Então, por isso que é importante falar, né? Declarar. E é muito pessoal, individual, né? Quando a gente relata aqui algum testemunho, quando a gente expõe, é exatamente para isso, para glorificar o Deus, né? Que precioso. Então, a gente segue aqui para o capítulo 35, onde ele vai nos falar de uma profecia contra o Monte Seir, em Edom. Então, os edonitas, eles são da descendência de Esaú, né? E a gente sabe que a maior parte aqui da palavra ela se refere a Israel e Esaú, dois irmãos. Então, é um capítulo muito forte, ele retrata aqui de família, né? Então, primeiro versículo. Voltou a vir a minha palavra do Senhor, dizendo, ó filho do homem, põe teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dizendo-lhe, assim diz o Senhor dos Senhores, eis que eu estou contra ti, monte Seir. Alcançarei contra ti minha mão e te converterei num lugar desolado e em objeto de assombro. Converterei tuas cidades num deserto e tu serás um lugar assolado, então saberás que eu sou o Senhor. Portanto, tivesse constante inimizade, e entregasse os filhos de Israel ao poder da espada, no tempo de suas adversidades, no tempo de sua iniquidade final. Então, olha aqui, ele fala aqui de uma inimizade entre irmãos, né? E ele fala
que ele buscou uma constante inimizade, ou seja, uma inimizade perpétua, né? Entregou os filhos de Israel ao poder da espada, ou seja, não foi uma morte por natural, né? Por um meio, foi uma coisa que tiveram que realmente empunhar ali uma guerra, né? E houve uma devastação. E aí ele segue e diz: por isso vivo eu, declara o Senhor dos Senhores, que para derramamento de sangue te preparei, e o derramamento de sangue te perseguirá. O derramamento de sangue que detestas esse derramamento de sangue te perseguirá. Convertei o monte Sei num lugar desolado em objeto de assombro. Eliminarei dele o que for e o que vier. Então, uma mensagem assim que ela é bem forte e refere a isso, né? A inimizade de pessoa contra pessoa, porque um levantamento, uma palavra, ela causa uma inimizade causa uma circunstância, e aí passa de pai para filho, né, muitas das vezes, e aí vem esse derramamento de sangue, uma morte precoce, a pessoa era para estar desfrutando de uma vida e às vezes acontece, né? Então aqui ele fala dessa inimizade perpétua, né? Porque aqui, né, pegando o fio da meada da história, isso daqui é um povo que descende de Esaú, Jacó e Esaú, né? Que eram irmãos, né? Todo mundo conhece a história deles. Então, essa inimizade vem desde lá, como foi repassado, né, entre as gerações e veio para esses dois povos. Então, como a Laís falou ali, às vezes uma inimizade que você começa, uma coisa besta, vai crescendo, tomando proporções e às vezes atravessa, né? Antigamente tinha muito isso, né? De famílias de renome, que tinha aquela briga entre famílias, né? Hoje, pelo menos... Ainda assim, né? Uma inimizade, uma situação, que fulano fez isso, agora eu vou vingar a situação pelo meu pai. Né? Então, mas é bem menos, mas antigamente isso era muito forte, né? As grandes famílias, né? Tinha essas coisas de ter rixa entre uma família e outra. Então, que a gente entenda que tudo que nós fazemos reflete nas gerações futuras, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a gente precisa ter esse discernimento de saber o que nós estamos plantando, porque a nossa semeadura não é só para nós. Né? Porque muitas das vezes a gente está plantando sementes que quem vai colher vai ser nossos filhos, nossos netos. Então a gente precisa ter muita sabedoria e muito cuidado com aquilo que a gente tem plantado. É verdade. E aqui também ele fala de nações contra nação, né? Hoje a gente vive constantemente, né? Nação contra nação, famílias são nações. Imagina se uma família se levanta contra outra, são nações. Até diante mesmo, falando nesse contexto, né, Van, porque aqui Esaú e Jacó, eles nasceram da mesma barriga, eram irmãos gêmeos, e aí já começou aquele conflito, o Senhor falou para a mãe, né? Na barriga. São duas nações dentro de ti. Duas nações dentro de ti, e elas já estão em conflito. Então, quando saiu primeiro o Esaú, o primogênito, Jacó agarrou no calcanhar. E Esaú ignorou a sua autoridade e vendeu a sua primogenitura. Ele vendeu, né? Jacó não trapaceou. Ele simplesmente estava na necessidade da fome. Então, hoje, nós temos assim uma oportunidade. Eu vejo muitas vezes, as pessoas muitas vezes às vezes falam, né? Nossa, queremos aí comer carne, estamos aí numa situação difícil. Cuidado para não se vender por uma necessidade, porque senão você vai se acovardar. Você vai vender sua autoridade, o seu voto, por um prato de lentilhas, por um prato de sopa, e aí perde a bênção maior. Foi o que Esaú fez aqui. Ele vendeu porque ele chegou da caça e estava com fome. E ele disse: o que me vale isso agora? Eu quero é comer. Eu quero que minha barriga ok. E aí Israel, porque seria para ser a nação, né, edonita, seria do Esaú. Mas hoje o pertencimento foi a nação honrada, foi a de Israel, que ele ganhou um novo nome. Jacó ganhou o nome de Israel, porque ele enfrentou, ele lutou, ele queria muito aquilo, ele era valoroso para ele. E Jacó não deu valor. Tudo que a gente despreza, a gente perde. Esaú vendeu sua autoridade. E é aquela coisa, né? Às vezes você não está enxergando, por isso que a gente fala muito. Não queira ver as coisas através da sua lente. Não olhe através dos seus olhos.
porque aquilo que o Senhor tem para sua vida é muito maior do que aquilo que você pode enxergar. Às vezes você olha uma coisa pequenininha hoje e você despreza, mas você não sabe o que que o Senhor tem para fazer para exponencializar aquilo na sua vida. E a gente fala muito, né? Não troque a promessa pela proposta. Há muitas propostas no mundo. Há propostas assim, lindas, como a gente fala, né? Lindos banquetes no prato de porcelana. Cuidado, muito cuidado com as propostas, porque as propostas, quando você aceita as propostas, elas te roubam a promessa. Foi isso que Esaú fez, ele aceitou a proposta de Jacó. Ele colocou a proposta, ele poderia ter recusado, mas para ele não tinha valor a primogenitura. Então, ele vendeu. Então, muito cuidado com o que você vai fazer com isso, né? Você tem autoridade, está na sua mão. Você vai vender por um prato, por uma necessidade física, natural, porque aqui ele perdeu. A gente sabe o tamanho, quantas bênçãos, né? Por uma necessidade física, que era aquela, era que gritava no momento. Perdeu bênçãos ainda maiores, de tudo, de porção abundante, para tanto físico, para suprir tudo. Então, você quer sua barriga cheia ou quer realmente ter mais saúde, ter abundância, ter essa vida em abundância, né? Então, é a lição. É uma semente que ele deixou de plantar, que não era só ele que ia colher. Verdade. Era toda uma nação, toda uma geração. Então ainda tem isso. A gente ainda tem que perceber que não é só sobre nós. Nunca é só sobre nós. É sobre toda uma vida, toda uma geração vindoura. E o Senhor fala aqui, ó, no versículo 11, por isso vivo eu, declara o Senhor dos Senhores, que procederei contigo, de acordo com a tua ira e de acordo com a tua extrema inimizade, pois os odiastes. Então, me darei a conhecer entre eles quando eu te julgar. Então, aqui a gente vê, teve a ação, e aí teve a ação, se arrependeu, e aí buscou perseguir, fazer uma inimizade. Então é muito sério, né, a gente vê. E, infelizmente, é uma realidade que pode acontecer ainda de irmãos contra irmãos, de parentes com parentes, né? Então a gente tem que ter muito acautelado. Eu tenho, infelizmente, isso muito próximo de mim. E é triste, né? Porque às vezes você diz assim, nossa, mas como? A pessoa é parente. Então, quando eu entendi esse conceito que é família, minha família é meu esposo e meus filhos, me deu mais uma paz. Porque, infelizmente, na minha família tem ainda um resquício, assim, disso, sabe, de tolice. Minha avó, ela tem, e de uma parte dos parentes, né? Relatar aqui para vocês, para que possam entender o que é isso, que está muito próximo da gente. Isso aqui não é algo distante que a gente está lendo lá do passado, não. E minha avó teve ali 9 ou foi 12 filhos. Então, imagina que muito filho, há muito conflito, há mais, né, caçula, tem todo aquele que sempre morou, nunca saiu da aba, e aí busca que afastar os demais. Fora o contexto que ainda vem, que ela, por um fato de a minha bisa ter cuidado de todos os filhos, se tornou assim uma maternidade fria. E todas as 8 filhas também têm uma maternidade fria, que me afetou também, né? Então, assim, eu tenho contato com a minha mãe, mas assim, foi a minha avó que me cuidou. Então, isso é de descendência para descendência. E aí eu digo, eu vou me posicionar, eu não quero que meu filho me olhe assim, e tenha essa... E aí fora que ainda veio o divórcio, né? E aí a gente ficou, eu tenho contato com minha mãe, eu honro e tal. Mas assim, eu disse, nossa, eu queria uma coisa diferente, eu sei quanto que deve... Mas assim, foi um reflexo disso, e aí foram que se afastando. E um determinado dia das mães, por ver essa inimizade, eu e meu esposo dissemos assim, né? Essa pessoa me ligou e disse, vamos comemorar o Dia das Mães, eu vou ir para ir com a mamãe, e aí as demais irmãs não podem, né? Tinham essa inimizade. E eu digo, tudo bem, mas eu vou convidar a minha mãe. E aí quando a gente chegou num determinado lugar, tava lá, né? Minha mãe com minha avó. E aí ela chegou para mim e disse, mas você que chamou, se você tivesse me dito, eu não teria vindo. Eu digo, ó, eu não tenho nada contra essa inimizade. É minha avó, eu quero passar o dia com ela, né? Também considerada ali como mãe, cuida, ajudou, morei um tempo com ela. E também a minha mãe. Então, fica aqui, aí criou aquele vínculo, amizade. Façamos natais juntos, foi aquela emoção, mas assim, de ter isso, aí terminou que afastou de novo, e tudo se voltou, que eu entrei no bolo e até hoje, assim, se afasta, que entrou na minha casa, eu só venho aqui agora, se for por morte ou doença, que Deus me livre. E eu digo, gente, pra que isso? E aí termina que a gente fica com... Aí eu digo, tô com o coração em paz. Fiz o que devia, frequentamos. A gente tem que fazer nossa parte.
foi bom por um tempo. E aí depois se voltou, que até eu tô no rolo ainda, sabe? De inimizade dessa contenta. É lamentável. E aí Deus me deu uma paz, sabe? Tem as 3 famílias, né? Que é uma base, princípio da ordem. Eu sou filha de Deus, essa é a minha primeira família. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu pertenço a essa família. E aí eu desço para o seio da minha mãe, que é meu pai e minha mãe. E mesmo que me abandone, que tudo, o Senhor me recolhe. Então Ele me dá uma família física. E quando é a segunda família? Quando eu saio, constituo a minha família, meu esposo e meus filhos. Essa é a minha terceira família. O mais é parente, é parentela, como diz lá na palavra em Gênesis. Abraão, sai do meio do teu pai, da tua mãe, da tua parentela e vem para o lugar que eu estou te mostrando. Então eu entendi essa palavra e eu digo, eu não vou me afligir o meu coração com essa contenta, porque isso afeta até no meu ciclo da minha terceira família. Vou cuidar da minha família, o que eu puder fazer eu faço, mas meu coração já está em paz quanto a isso. Eu digo, vamos, cada um vai resolver e tal. Vou lá, eu digo, oi, eu não tenho. É opção se a pessoa vai querer ou não, sabe? Sim. Mas termina que vem uma contenta. Então isso não está longe da gente. Eu vivo essa realidade, infelizmente. Mas a gente tem que ter essa sabedoria e paz do Senhor. E Ele nos diz, né? O Senhor, Ele diz, porque procede com tamanho, com extrema inimizade, porque o odia. E há circunstância que pessoas podem nos odiar, né, por uma circunstância. Então, muita cautela, a gente tem que estar realmente buscando sabedoria do Senhor. Porque Ele diz, em meio a todo esse deserto, a gente tem a paz que excede o entendimento, né, Van? É no deserto, é nas circunstâncias, é a realidade da nossa vida. A gente quer um mundo ideal, quer aquela família, aquela parentela maravilhosa, quer uma família incrível. Mas essa é a realidade, lamentavelmente. Está próximo da gente, né? É isso. Gratidão pelo seu testemunho aí, Laís. E é isso, gente. Realmente, a gente não está livre desse tipo de contenda. Mas o importante é o que a gente fala, não é o que os outros fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que o outro fez com você. Né? Se você realmente traz isso para o seu coração, você está fazendo mau uso daquilo que o Senhor te entregou, né? Das palavras dele para você. Agora, quando você entende que isso é o melhor que o outro pode dar nesse momento e você perdoa e tá tudo bem, é o que ele pode dar nesse momento, tá tudo bem. Eu entendo e eu não trago isso pro meu coração, eu perdoo, né, seja lá o que for, e não só perdoar o outro, tá, gente? Mais importante do que perdoar o outro é se perdoar. Se perdoar é mais importante, porque se você não se perdoa, você não tem capacidade de perdoar o outro. Assim como se você não se ama, você não tem capacidade de amar ao outro. Então, se o seu coração está em paz, deixa o outro, deixa ele. Porque muitas das vezes o problema é que a gente quer mudar o outro. A gente quer fazer a transformação na vida do outro, mas cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo. Cada um vai chegar um momento que o Senhor vai agir e ele vai entender. Ou não. E se não for, também tá tudo bem. Como a palavra nos diz, né? Então me darei a conhecer entre eles, quando eu te julgar. A gente sabe que não tem como fugir do julgamento do Senhor. Por isso a gente tem que expor mesmo nossas verdades. O Senhor, Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe do nosso desejo do coração. E assim, eu vejo minha mãe e as outras irmãs, elas sofrem muito. O Dia das Mães, a gente queria ir lá dar os parabéns lá pra minha avó. Eu vou, né, visitar a sogra, visitar a mãe, passo na casa da avó, dos tios. E aí eu fui na casa da minha avó, não tava, ligo, o telefone não funciona mais. Por conta dessa inimizade, a pessoa tenta tirar. Aí eu ligo pra minha avó, não, o telefone não funciona. Ligo pro meu sobrinho, quero falar. Então, assim, vai tirando. Aí eu digo, meu coração tá em paz com isso. Quando for viável, eu vou ver, sabe? Então, pra que essa inimizade? São 9 irmãos, ela não é só mãe de uma. Mas, assim, é um coração. E aí eu digo, mãe, tira essa aflição do seu coração. Quando for viável, mesmo que seja no outro dia, que não seja o Dia das Mães, a gente vai, e, enfim, faz a nossa parte e fica em paz, né? Isso é a palavra do Senhor, é a sabedoria do Senhor. E a paz que excede o entendimento e a gente segue a vida, né? É isso. Mas essa é uma mensagem forte aqui, né? Dessa mensagem de parente, de irmãos contra irmão, de nação contra nação. A gente vê aí guerras. Então, é uma mensagem que ela cabe realmente a gente refletir todas essas lições aqui e saber que o Senhor
ele não dorme, né? Ele vê todas as circunstâncias, em tudo ele está presente, não tem como tirar ele de nada. O capítulo 36, ele fala da promessa de bênçãos para os montes de Israel. Então, ele segue aqui e ele diz: E tu, filho do homem, profetiza acerca dos montes de Israel e dize aos montes de Israel: prestai atenção à palavra do Senhor, dos senhores. Então, olha aqui, para os filhos. E ele diz: assim diz o Senhor dos senhores, portanto, inimigos, exclamou contra vós. E disse: as colinas eternas são possessão nossa. E ele diz: por isso profetiza dizendo, assim diz o Senhor dos senhores, portanto tem sido objeto de censura, devastados e vituperados por aqueles que eu vos rodeio e vos converteram em possessão das demais nações, e vos tornaste objeto de falatório dos povos e motivo de zombaria das nações. Por isso presta atenção à palavra do Senhor, ó monte de Israel. Assim diz o Senhor dos senhores aos montes, às colinas, aos ribeiros, aos vales, às ruínas, as cidades abandonadas, as que se converteram em presa e objeto de zombaria para as demais nações que vos rodeiam. Por isso, assim diz o Senhor, no fogo do meu zelo, falei contra as demais nações e contra todo o Edom, por haver tomado minha terra por possessão sua. Em meio à alegria de seu coração, desprezaram as almas de modo que o levaram em cativeiro e as fizeram objeto de saque. Por isso, profetiza a respeito da terra de Israel e diz aos montes. Aqui ele fala, né, para dizer sobre toda a criação. Eis que eu falei em meu zelo e em meu furor, porque levaram a ignomínia das nações. Então aqui ele ainda continua, né, esse estudo, e ele fala dessas corrupçências, dessas iniquidades, né? Inimizade, blasfêmia, calúnia, perseguições. E tudo isso procede do coração do homem, né? Das emoções. Porque eu sou ciumenta, eu quero isso só para mim. Não, porque essa terra é minha, isso aqui é meu, eu não quero compartilhar com você. Então, a gente sabe que uma emoção do coração é o ciúme, né? Eu quero uma mãe só para mim, eu quero isso só para mim, eu não vou compartilhar, eu não vou usufruir com ninguém. Isso é uma ignomínia, né? Todas as coisas, né, que provém, elas provêm do coração. Por isso, nós devemos, em Provérbios fala muito isso, né? Sempre está falando sobre isso, sobre você guardar o seu coração, guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, as tábuas da lei no seu coração, cuidado com o seu coração, coração. Por quê? Porque do nosso coração, né, a gente fala, né, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, porque é dali que vai prover tudo. Vai prover o amor, vai prover o ódio, vai prover o ciúme, vai prover o orgulho. Os nossos sentimentos, eles estão todos embasados, né, provém do coração. Então, quando a gente orar, principalmente... eu sempre falo isso, a Laís já deve estar cansada de ouvir isso, e as pessoas que passam por aqui também. Eu sempre falo, nas minhas orações, o que não falta Senhor, protege o meu coração, cuida do meu coração. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso coração é enganoso. A gente sabe que, muitas das vezes, tem coisas que o nosso coração vai se deixar enganar. Por isso a gente precisa blindar, literalmente blindar o nosso coração. Então, todos os dias, gente, a gente sabe que a gente é vulnerável, a gente não tem a capacidade, muitas das vezes, de discernimento. Então, pede o Senhor, todos os dias. Quando você fizer o seu renovo, né, que a gente tem que renovar a nossa aliança com Ele todos os dias, no seu primeiro momento, sabe? Sua primícia tem que ser essa. Você tem que se conectar à fonte, tem que se conectar ao Senhor e peça para que Ele cuide do seu coração, para que não deixe que entre nada no seu coração, porque se abrir uma frestinha, o inimigo vê aquela frestinha, ele vai plantar uma sementinha ali e você não vai nem perceber. E essa sementinha, ela vai criar raízes e quando você vê, você já está tendo ciúmes, você já está tendo vaidade, você já está sendo orgulhoso. Então, muito, muito, muito cuidado com o bem mais precioso que você tem, que é o seu coração. Porque dali vai prover ou fontes de bênção ou de destruição.
repetição, né? Infelizmente. E você fala em repetição, mas assim, aqui a gente repete, tem muitas passagens, muitas promessas são repetidas na Bíblia, e é uma forma didática, né? A repetição é a mãe do aprendizado e gera essa expertise, gera essas ações. Então, Sim. aqui para o meu filho, eu repito todos os dias as mesmas coisas, né? A mesma oração. Filho, você é amado de Deus, você é amado da mamãe, você é a mesma todos os dias, porque isso já vai acertar o coração e fica por toda a vida. Então, é muito importante realmente cada lição aqui. E aí ele fala, ó, versículo 20: e quando chegaram para morar entre as nações, profanaram o meu santo nome. E as nações disseram a eles: estes são o povo de Deus, mas da sua terra saíram. Ó, porque o Senhor, ele viu, né, que realmente o profanaram, o povo do qual ele quer pertencer e nos pertence. É exatamente isso que você fala. Se a gente não estiver meditando todos os dias, se a gente não estiver tomando desse alimento todos os dias, a gente pode profanar o próprio nome do Senhor. E é uma forma. Qual é o bem mais precioso que o Senhor tem? Família. Família. Então, aqui ele fala, e quando chega nas nações vai profanar. E ele diz, né, eu os espalharei entre as nações e o dispersarei pelas cidades e o julgarei segundo sua conduta e segundo as suas obras. E quando chegaram para morar entre as nações, profanaram o meu santo nome. Então, se a gente não der testemunha, ter uma família em unidade, ter uma família... E aí, qual é a prática? Porque saber, a gente sabe o que o Senhor quer. Mas o praticar é esse, o grande, né? Eu tenho que manifestar nas minhas ações, não só saber, eu tenho que executar esse ambiente de paz. É lindo, né, Laís? Na teoria, tudo é lindo. Você ter conhecimento é muito fácil. Agora, eu quero saber você ter sabedoria, porque de conhecer até o inimigo conhece a Bíblia melhor do que muito cristão por aí. Agora, e viver, e aplicar isso na sua vida, e realmente ser, né? Porque saber é diferente de ser. E ser realmente a palavra viva, a pessoa te olhar e realmente, uau, eu vejo ali um testemunho naquela pessoa. Então, a gente precisa ser. É como o Senhor fala, né, no livro de Josué, eu gosto muito disso. Ele disse, eu sou contigo, esforça-te, seja corajoso, que eu vou, onde te colocar, onde você estiver, você vai prosperar. Então, é nesse ambiente, é na nossa família, é na nossa empresa, é no emprego, é onde a gente estiver, que a gente saiba ter essas ações, né? E o versículo 21, o Senhor ainda fala aqui, ele começa, né, promessas aqui, e ele diz, então eu tive compaixão do meu santo nome, o qual a casa de Israel profanaram entre as nações onde foram. Então aqui Deus tem amor eterno, ele diz, por mim, eu vou ter que santificar isso, eu tenho misericórdia de ti, eu vou perdoar. E aí é onde a gente entra com a ação. Se o Senhor me perdoa pelas minhas iniquidades, pela minha falha, eu também vou perdoar aquele que está falhando comigo. Vou ficar em paz com isso. Porque se a gente também entra na mesma situação, vai gerar uma contenta ainda maior. Então, essa é a prática, é o verdadeiro seguir o evangelho. É seguir ao Senhor. Porque ele diz, por isso disse aos da casa de Israel, assim diz o Senhor dos Senhores, não é por vossa causa que eu agirei, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, o qual vos profanaste entre as nações e onde fostes. Porque eu santifiquei meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vós profanastes entre eles. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o Senhor dos Senhores, quando eu for santificado aos vossos olhos entre nós. E nós sabemos dessa santificação do próprio Senhor, ele se fez homem e o santificou. Ele se purificou. E através dele é que nós somos salvos. Não é pelas nossas... Porque nós... Aqui a gente acabou de relatar. Quando às vezes a gente age pela nossa emoção e vai lá e diz e acontece. Não é por nós mesmos que a gente se salva. É porque ele se santificou. Ele se salvou. Se redimiu. E através dele nós somos lavados e redimidos. E aqui também cabe lembrar, né, como a gente estava falando de orgulho, de vaidade, dessas coisas, que a gente saiba, né, que a gente saiba que tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas que nós temos, tudo que nós angariamos, é para a glória do Senhor. Não é sobre nós, não é para nós, é para Ele. Como Ele falou aqui, para santificar o nome dEle. E a nossa vida, ela tem que ser para exaltar o nome do Senhor. A gente tem que viver, andar por essa terra com o único objetivo de santificar e glorificar o nome do Senhor. A nossa vida, ela tem que ser uma vida viva. Glória a Deus. Olhem e falam, uau,
Ali E reflete. exige o esforço, né? E como a gente se sente esse poder de Deus quando a gente consegue acessar isso, essa ação conforme o que Ele deseja de nós. É o esforço. Porque na hora que a pessoa vem com aquilo, a vontade que a gente tem é de revidar. Aí eu digo, eu estou em paz no Senhor. Eu entrego, eu descanso, eu confio. Uau, eu consegui. Olha que é bênção. A gente conseguiu. É o esforço mesmo. E aqui ele segue e ainda diz, ó. Eu, pois, vos tomarei das nações, ou seja, eu vos tomarei das outras pessoas, das cidades. Aqui ele fala de nações e de cidades. Eu vos congregarei e vos trarei à vossa própria terra. E ele diz, então vos aspergirei com água limpa para vos purificar de toda a vossa imundície e de todos os vossos ídolos, porque o outro só tem a autoridade do qual a gente dá. Às vezes a gente quer botar, é culpa do inimigo, é culpa da outra pessoa que veio me atormentar. Se a outra pessoa vier querer me infernizar, querer me tirar do foco, se eu tiver o domínio, eu vou ficar em paz, ela não vai ter o poder sobre a minha vida. Porque o Senhor aqui, a promessa diz, eu vou vos purificar da vossa imundície. Se eu for responder, eu estou sendo, né, agindo da mesma forma com a pessoa. Então aqui como é lindo, o Senhor ele nos salva de nós mesmos, né? A culpa sempre vai ser nossa mesmo. Quando você chega a esse nível de discernimento, gente, isso te dá uma liberdade tão grande, te dá um alívio tão grande. Por quê? Ah, mas a Laís me humilhou. Não, a Laís não te humilhou. Você se sentiu humilhado. Ah, o fulano fez isso. Não, o fulano não fez. Você, é tudo sobre nós. Quando a gente entende, eu dei autoridade, né, para me sentir assim. A fulano brigou comigo, falou mal de mim, me desacatou, sei lá o quê. Não, não é o fulano, é você. Tudo que você recebe é seu. Se você recebeu a ofensa, se você se sentiu humilhado, se você se sentiu magoado, é tudo seu. Pega e leva para casa que é seu. Agora, quando você não se sente, falou, beleza, mas é sobre ele, não é sobre mim. É lindo, a verdade, né, Evan, quando a gente tem a verdade não precisa de defesa. Se eu disser, a Van fez isso, determinada circunstância, quando a pessoa quer inventar mesmo uma contenta, ela inventa uma circunstância e diz, a Vanessa fez isso e isso. Gente, você não fez, você vai ficar super em paz. Né? E já que você realmente tem essa ponta ou fica inquieta, às vezes você vai querer se justificar e se complica ainda mais. Fique em paz. Olha, quando eu entendi isso, eu digo, a verdade não precisa de defesa. Gente, eu me livrei de cada circunstância, porque antes acontecia, gente, quem aí já passou por circunstância assim? De estar numa situação que você nem está sabendo e a pessoa te acusando. E aí eu ia lá e buscava defender, e buscava justificar. Aí eu digo, a pessoa está dizendo isso? Beleza. Gente, quando eu passei a silenciar e não dar autoridade para aquilo, sim, é incrível. É incrível. Mas já ouviram aquele ditado? A pessoa quer colocar lenha na fogueira? A pessoa ela quer colocar lenha na fogueira. E a partir do momento que você quer justificar, quer rebater, quer se posicionar nessa situação, você está dando lenha para ela colocar na fogueira. Se você está em paz, se você entende quem você é, o que você é, a posição que você se encontra, e tá tudo bem, você não dá arma para o inimigo, né? Se você não dá arma para ele, ele não tem poder de artilharia contra você. É aquela história, né? Se o inimigo não tá vendo, ele não sabe onde atirar. Então, ó... E a palavra nos diz, seguindo aqui ainda, ele diz, ó. Ele diz que vai aspergir com água limpa e nos purificar de toda a imundície e dos nossos ídolos. Eu vos darei um coração novo. Aqui é o transplante. Olha o transplante que o Senhor faz, ó. Glória a Deus que a gente foi transplantado, hein? Por esse coração novo. Eu porei um espírito novo dentro de vós. E a gente tem que cuidar, porque a gente sabe que quando há um transplante, tem toda uma questão de cuidado. A gente precisa cultivar, a gente precisa estar tomando ali, né? Aquela porção sempre. Você pode ler, Van, a partir do 27, que é muito lindo. 27 até o 29. Eu vou aqui pegar o baby. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitarei, portanto, na terra, e eu pessoalmente outorguei aos vossos pais e antepassados,
e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas. Convocarei o trigo de todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós. Já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. E nesse tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento e das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Então, deixa eu só finalizar aqui. Portanto, quero que não vos esqueçais disso. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes. Olha só, gente, quanto que o Senhor, Ele nos abençoa, mesmo não sendo pelo nosso merecimento. Porque nós não merecemos a salvação, nós não merecemos as bênçãos do Senhor, nós não merecemos nada disso, tá? Então, ele fala aqui, não é por vossa causa que faço, pois não tendes qualquer merecimento. Mas olha só, se a gente se envergonhar, se a gente se humilhar, se a gente entender os nossos pecados, né? Se a gente, olha só o que ele fala aqui, né? Que a gente vai se lembrar dos nossos maus desígnios. Vai ser, Laís, isso de vez em quando acontece comigo e assim, é incrível. Outro dia, não deve ter nem um mês atrás, sabe? Eu tava num conflito, gente, para vocês entenderem que, sabe? Às vezes vocês olham assim, chega aqui, olha, nossa, elas estão numa paz. Não, gente, de vez em quando acontecem uns conflitos aqui. E eu tava, sabe, num conflito tão grande desse entendimento, sabe? Porque você se sente tão amado, que você se constrange. Simplesmente você se constrange. Gente, eu estava... Pelos erros passados, isso acontece também comigo. Pelos erros passados, mas aí vem aqui a palavra do Senhor, ele diz, eu livrarei de toda a vossa imundície. Porque quais são os frutos da nossa carne? É a imoralidade, a vaidade. Quantas das vezes a gente foi orgulhoso? Então, isso vem à nossa memória. O Senhor faz a gente lembrar que é pra gente ver o quanto Ele nos transformou, o quanto é por Ele. Ele nos salva de nós mesmos. A primeira coisa que a gente tem que buscar. Porque aqui Ele diz, Ele vos salva, Ele te dá um espírito novo dentro de vós. E tudo começa dentro. Eu tenho que olhar primeiro para mim, antes de olhar para julgar o outro, né? Quando a gente aponta o dedo pro outro, tem 3 aqui para nós, ó. Então, começa dentro de nós. Ele primeiro nos salva de nós mesmos, das nossas próprias ações. Mas aí, quando a gente tem isso, que vem esse conflito, a gente sabe aqui que ele diz que livra de toda a imundície. Ele não ama o nosso pecado, a nossa vaidade, o orgulho, a soberba. Ele não ama isso. Ele ama o pecador arrependido. Ele ama cada um de nós. E quando a gente se arrepende, quando a gente tem isso, essa lembrança, faz a gente ser cada vez melhor, se manter mais humilde. Então, o Senhor, ele ama realmente cada um de nós, é Ele que nos dá essa vitória. Tem até independente das nossas transgressões, independente do nosso passado, há 10 minutos, 5 minutos atrás. Ele ama, Ele quer, como essa frase aqui de pertencimento, ela se repete muito na Bíblia. Ele diz assim, ó, e habitarão na terra que eu der a vossos pais. Aqui ele fala de antecedentes, quem foram nossos pais, Abraão, Israel, né? E eu dei essa terra a vossos pais, e vós serei meu povo, e eu serei vosso Deus. Então ele quer que a gente pertença a ele. Ele já pertence, né, a nós. E a gente tem que querer esse pertencimento. Ele diz, pertença a mim que eu vou pertencer a você. E aí eu vou te dar um espírito novo, eu vou te dar um coração novo, eu vou te dar um espírito novo e te livrar da imundície. E aqui a promessa ou a bênção. Convocarei ao trigo e multiplicarei, e não terá mais fome contra vós. E aqui ele fala dessa fome de sabedoria. Não é só fome falando da necessidade física, não, viu? Não confunda só com a necessidade. A física é pouquinho. A gente quer a abundância. O Senhor nos veio para nos dar abundância.
suprir toda a nossa fome. Fome de amor, fome de tudo. É de tudo, não é só de alimento físico. Então, é precioso que a gente venha a Ele. E aí, pra gente chegar a Ele, a gente precisa se arrepender. Essa consciência, esse conflito que a gente tem é do arrependimento, né, Van? Quando a gente se arrepende. Tem uma parábola que ela é muito linda, onde o Senhor determina que vá um anjo. Ele disse, vai à terra e traga o que tiver lá de mais precioso para mim. E o anjo vem nessa missão. E ele só para ao concluir a missão. Assim somos nós. Deus nos coloca aqui nessa terra. Nós éramos anjos lá, filhos dele, morava lá. E a gente diz, Deus, porque todos os anjos desejam ter a forma humana, desejam ser humanos, né? E o Senhor concede, vai lá, mas você vai esquecer de muita coisa. Por isso a gente está no processo e vai construindo, evoluindo. E assim nós temos uma missão aqui. E temos que persistir nela até a gente concretizar. E o maior propósito é ser filho e glorificar Ele. Esse é o propósito comum de todos nós aqui na Terra. E aí a gente vai encontrando outros, né? Derivados, ser mãe, evoluir pessoas, enfim. Então esse anjo vem com essa missão de, enquanto ele não cumpre, ele não vai cessar. E aí ele desce e encontra um diamante e leva ao Senhor. Ele diz, isso aí para mim não tem valor, não. Não é isso que eu estou procurando de mais valoroso na Terra. Desce lá e procura. E ele desce e vai, decide no mar, no oceano, e encontra uma pérola única, rara. No mundo só existe ela, e leva ao Senhor. Não, isso para mim não é precioso. Embora seja única, individual, tal, a única na face do universo, não é isso. E aí ele vai ver, né, um pecador de joelho, chorando, arrependido dos seus pecados, se convertendo, sabe? Ele vê nesse ato de arrependimento. E aí, quando antes da lágrima cair no chão, ele colhe essa lágrima e leva ao Senhor. Senhor, eu encontrei a coisa mais preciosa. Eu vi a transformação. Eu vi a transformação de um homem. E é exatamente nesse momento aqui do transplante, porque o olho espiritual consegue acessar coisa do qual o natural não vê. E naquele momento o anjo vê toda essa transformação. O Espírito Santo agindo, arrepiei agora, né? A gente sente esse fogo, né? Quando está testemunhando uma ação. Imagina você ver isso agora. Você lá de joelho. E o Senhor vem agindo e derrama o seu espírito e te enche de sabedoria. Como ele disse aqui, que Van leu nesses versículos. Ele te capacita e você vai recebendo essa unção. E ele vai tirando aquele coração de carne. Ele vai tirando essa vaidade, essa imundícia, esse teu pecado e te colocando algo novo. E aí você sente. E na hora você vem com aquela lágrima preciosa do renovo, que é o batismo, né, das águas ali naquela hora. Porque o que é uma lágrima? É o lavar da sua alma. Gente, a gente está numa circunstância e quando a gente vai chorar a Deus, por inúmeras vezes eu já... Meu Deus, eu me arrependo de tal situação. Porque a gente tem as nossas iniquidades. Isso é fato. A gente tem os nossos conflitos. E eu vou ali de joelho, arrasada, detonada. E quando eu levanto, literalmente é o renovo. O Senhor fez aquela operação naquele instante. E aquele fardo cai. Eu já tive mesmo a sensação do fardo cair. Tux. E eu digo, uau, tô leve. Leve. Essa cirurgia aqui, esse transplante do novo coração, do agir de Deus, do capacitar. Vai lá, toma um banho e literalmente levanto, toma um banho e vou seguir a vida normal. É o batismo das águas, é o renovo do Senhor. E o anjo viu essa ação e levou a lágrima para o Senhor e disse, esse é o bem mais precioso. Eu vi isso na hora. Então não tem algo mais precioso para Deus do que a lágrima do arrependimento, da conversão, do querer estar próximo dele, né? Isso é lindo. Então que cada um aqui busque, né, estar nessa presença e se colocar diante do pastor, do cirurgião, que quer realmente essa transformação em nós. Glória a Deus. Gratidão, Van. Gratidão a cada um. E como é lindo. Sempre literalmente um renovo, né? Está aqui. Sempre o Senhor traz palavras poderosas para a gente aplicar, não para a gente apenas estudar, né, gente? Como a gente bate muito isso aqui. Tem que aplicar. Não basta estar aqui só lendo, só passando o olho, né? Não é adquirir conhecimento, é trazer a sabedoria da palavra para sua vida e praticar, colocar em ações práticas no seu dia a dia. E pode ficar despreocupado, que o Senhor vai te dar durante o dia justamente aquela coisinha para você praticar a palavra ali. Então, que a gente tenha olhos de ver, né? Não apenas os olhos da carne, mas os olhos do Espírito, para poder estar discernindo realmente e ver
todos os momentos, a oportunidade de fazer diferente, de fazer o novo, de fazer conforme Jesus faria. Glória a Deus. E a gente conclui, né? E lá em Mateus o Senhor nos fala, né, que a nossa capacitação do discípulo, ele diz, aproximando Jesus, falou com eles e diz, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e sobre a terra. E tal como meu Pai me enviou, também vos envio. Nós somos enviados do Senhor para fazer essa obra. Então ele diz, e fazei discípulos em todas as nações e batizai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então que a gente tenha esse renovo, que a gente tenha esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o batismo das águas, das lágrimas, do que precisar para o seu renovo hoje, que a gente esteja ao dispor do Senhor, porque Ele quer pertencer a nós, porque nós pertencemos a Ele. Então, glória a Deus por essa mensagem, a gente encerra, e como é bom, né? A gente vai falando e vem esse fogo do Espírito Santo e vem esse calor e a gente só vai, porque é muito edificante, né? O pão é essa palavra que alimenta. Então, a gente encerra com essa oração e que o Espírito Santo capacite cada uma de nós para a oração. Querido Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, pela revelação, nós te agradecemos imensamente pelo dom da vida. Nós te agradecemos, Pai, pela dádiva de saúde, por podermos estarmos aqui hoje, pela nossa família. Nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva dos recursos, da prosperidade, do pão, do alimento físico, do alimento espiritual, Senhor, da capacidade e sabedoria que vem de Ti. Que nós possamos, Senhor, usar com sabedoria cada recurso que o Senhor nos concede, Pai. Cada uma aqui presente, representando a sua família, que possamos, Senhor, ser luz, o sal da terra, que possamos, Senhor, estar sempre no teu altar, que possamos estar em comunhão para sempre te servir e jamais nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, que possamos nos esforçar, que possamos realmente receber de Ti, porque a gente sabe que a vitória e a capacitação ela vem de Ti, que possamos sempre te glorificar e jamais nos soberbecer, nos deixar levar por as imundícies do mundo, vaidade, orgulho. Cura, Senhor, o nosso coração, nós estamos aqui, Senhor, disponíveis. Faz, Senhor, a operação, transplanta o nosso coração. Nós queremos cada vez mais esse coração de carne, esse coração aperfeiçoado em Ti. Em concordância aqui, Senhor, nós, unidas nessa egrégora, nós concedemos a Ti total autoridade e liberdade sobre a nossa vida. E assim nós cremos e já recebemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gratidão, amada, que ficou com a gente, muito obrigada. Quem está assistindo depois também, sinta-se amado e abençoado. Excepcional dia para todos. Amém.